Olá! Você que se liga na história. Hoje vamos falar da terra dos nossos hermanos. Argentina. Independente desde 1816. Tem o ponto mais alto, e também o mais baixo do hemisfério sul. Buenos Aires, conhecida como capital da prata. Sua moeda atual é o peso. Um dos principais produtores de alimentos do mundo. Com forte origem de imigrantes. Local onde podemos encontrar seus traços culturais mais marcantes e paisagens de tirar o fôlego. São montanhas, lagos cristalinos, desertos, entre tantas outras características que fazem do país um dos mais interessantes do mundo para praticar o turismo. A região que hoje corresponde à Argentina era habitada por querandis, quichuás, charras e guaranis, até a chegada dos conquistadores espanhóis em 1516, liderados por Juan Dias de Solis. País que possui uma cultura muito rica, fortemente baseada em tradições indígenas espanholas. Além de ter contribuição de diversos imigrantes, os quais chegaram ao país ao longo dos séculos. São destaques da cultura argentina: a produção de quadrinhos e o ritmo musical tango. Sendo um dos principais símbolos da Argentina, considerado um patrimônio mundial. Essa dança sensual é uma manifestação artística que é uma verdadeira marca dos argentinos, sendo mais uma forma de atrair pessoas de todo o mundo para o país. O idioma oficial da Argentina é o espanhol. No entanto, existem várias línguas minoritárias, incluindo, curiosamente, o galês. O setor produtivo argentino é composto, principalmente, por atividades ligadas à produção agrícola e pecuária. Nesse último, o país se encontra entre os maiores produtores do mundo. Sendo um grande produtor de carne bovina e derivados, incluindo a produção de lã. O Fernet com Coca-Cola é a bebida tradicional dos hermanos. Fernet é a terceira bebida mais consumida na Argentina, ficando atrás apenas do vinho e da cerveja. Por muitos anos o Fernet foi tido como um licor digestivo. Argentina. O nome surge do latim argentum, que significa prata. Tem em sua bandeira uma representação do Sol de Maio. Referência à revolução que aconteceu entre 18 e 25 de maio de 1810. Que visava a independência com relação à Espanha. A República Argentina é o segundo maior país da América do Sul em território, terceiro em termos de população, constituída como uma federação de 23 províncias e uma cidade autônoma. Buenos Aires, capital do país, foi uma das colônias da Espanha na América durante as grandes navegações. O território argentino começou a ser colonizado por volta de 1500. Os movimentos independentistas locais deram origem, primeiramente ao vice-reino do Rio da Prata, e mais precisamente em 1861, à República da Argentina. Os primeiros vestígios de vida humana são datados do período Paleolítico. E há indícios adicionais dos períodos Mesolítico e Neolítico. No entanto, grandes áreas do interior eram aparentemente despovoadas durante um extenso período de secas, entre 4000 e 2000 a.C. Até o período da colonização europeia, a Argentina era relativamente pouco povoada por um grande número de culturas diversas, com organizações sociais diferentes, que podem ser divididas em 3 grupos principais. O primeiro grupo são caçadores e coletores de alimentos, sem desenvolvimento de cerâmica, como os povos Selknam e Yagan. O segundo grupo são os caçadores avançados e os coletores de alimentos, que incluem os Puelches, querandis e serranos no centro-leste, os Tehuelche no sul. Todos eles conquistados pelos Mapuches, que se espalham do Chile, os e os povos Huiche no norte. O último grupo são os agricultores com cerâmica, como os charruas, minuanos e guaranis no nordeste, com práticas de queimadas e existência semi-sedentária. A avançada cultura de Agüita comercializava no noroeste, que foi conquistado pelo Império Inca em torno de 1480. Os tocunotés e cometingones viviam no centro do país.
e os huarpês, uma cultura que criava lhamas, que foi fortemente influenciada pelos incas no centro-oeste. Período colonial. Os europeus chegaram pela primeira vez à região, com a viagem de 1502 de Américo Vespúcio. Os navegadores espanhóis Juan Díaz de Solís e Sebastián Cabot visitaram o território que hoje é a Argentina em 1516 e 1526 respectivamente. Em 1536, Pedro de Mendoza fundou o pequeno povoado de Buenos Aires, que foi abandonado em 1541. Outros esforços de colonização vieram do Paraguai, estabelecendo o governo do Rio da Prata, Peru e Chile. Francisco de Aguirre fundou Santiago del Estero em 1553. Londres foi fundada em 1558. Mendoza, em 1561. San Juan, em 1562. São Miguel de Tucumã, em 1565. Juan de Garay fundou Santa Fé em 1573. E no mesmo ano, Jerônimo Luiz de Cabrera criou Córdoba. Garay foi mais para o sul, para refundar Buenos Aires em 1580. São Luís foi estabelecida em 1596. Nos séculos XVI e XVII, a economia argentina foi baseada na exploração de prata, com o uso da mão de obra dos indígenas. Ocorre a miscigenação entre colonos espanhóis e os ameríndios. No século XVII, jesuítas espanhóis criam missões na Bacia do Prata, com o objetivo de catequizar os indígenas e proteger os nativos de caçadores de escravos. Além disso, nesse período intensifica-se o contrabando e a pirataria, sobretudo na região do Rio da Prata. As primeiras cabeças de gado chegaram à Argentina logo no início da colonização, em 1556, e ao longo do tempo foram se multiplicando, graças aos amplos pastos da região dos Pampas. No século XVIII, a pecuária já era uma das bases da economia argentina. Em 1776, foi criado o Vice-Reino do Rio da Prata, desmembrado do Vice-Reino do Peru. Buenos Aires é escolhida a capital do novo vice-reino e começa a concentrar poder, desestabilizando a política local. Buenos Aires repeliu duas invasões britânicas malfadadas, em 1806 e 1807. As ideias do iluminismo e o exemplo das primeiras revoluções atlânticas geraram críticas à monarquia absolutista que governava o país. Como no resto da América Espanhola, a queda de Fernando VII, durante a Guerra Peninsular, criou grande preocupação. Independência e guerras civis. Ao iniciar o processo de imersão da Argentina, como um estado sucessor ao vice-reino do Rio da Prata, a Revolução de Maio de 1810 substituiu o vice-rei Baltazar Hidalgo de Cisneros pela primeira junta. Um novo governo em Buenos Aires, composto por habitantes locais. Nos primeiros confrontos da Guerra da Independência, a junta esmagou uma contra-revolução em Córdoba, mas não conseguiu superar as da Banda Oriental, do Alto Peru e do Paraguai, que mais tarde se tornaram estados independentes. Os revolucionários se dividiram em dois grupos antagonistas: os centralistas e os federalistas, uma medida que definiria as primeiras décadas de independência da Argentina. A Assembleia do ano 13 nomeou Gervásio Antônio de Posadas como primeiro diretor supremo das Províncias Unidas do Rio da Prata. Em 1816, o Congresso de Tucumã formalizou a Declaração de Independência. Um ano depois, o general Martim Miguel de Güemes parou os defensores da coroa espanhola no norte, e o general José de San Martín tomou um exército através dos Andes e garantiu a independência do Chile. Então conduziu a luta à Fortaleza Espanhola de Lima e proclamou a independência do Peru. Em 1819, Buenos Aires decretou uma constituição centralista que fosse substituída pela federalista. A Batalha de Cepeda de 1820, travada entre os centralistas e os federalistas, resultou no fim do governo do diretor supremo. Em 1826, Buenos Aires promulgou outra constituição centralista, com Bernardino Rivadavia sendo nomeado como o primeiro presidente do país. Entretanto, as províncias do interior se opuseram a ele, forçaram sua renúncia e rejeitaram a Constituição.
centralistas e federalistas retomaram a guerra civil. Este último grupo prevaleceu e formou a Confederação Argentina em 1831, liderada por Juan Manuel de Rosas. Durante seu regime ele enfrentou um bloqueio naval francês. De 1838 a 1840, a Guerra da Confederação, de 1836 a 1839, e um bloqueio anglo-francês, de 1845 a 1850, mas manteve-se invicto e impediu a perda de território nacional. Suas políticas de restrição ao comércio, porém, irritaram as províncias do interior, e em 1852, Justo José de Urquiza, outro caudilho poderoso, o tirou do poder. Como novo presidente da Confederação, Urquiza promulgou a Constituição Liberal e Federal de 1853. Buenos Aires se separou, mas foi forçada a voltar para a Confederação depois de ser derrotada na Batalha de Cepeda de 1859. Ascensão da nação moderna. Ao superar Urquiza na Batalha de Pavón, em 1861, Bartolomé Mitre garantiu a predominância de Buenos Aires e foi eleito como primeiro presidente do país reunificado. Foi seguido por Domingo Faustino Sarmiento e Nicolás Avellaneda. Estas três presidências estabeleceram as bases do moderno Estado argentino. Entre 1878 e 1885, sob a liderança do general Júlio Argentino Roca, ministro de guerra de Avellaneda, e posteriormente presidente da República, a Argentina expande seu território para o sul, conquistando a Patagônia, na chamada Campanha do Deserto. Esse processo resultou no extermínio de grande parte dos indígenas patagônios e fueguinos. Começando com Júlio Argentino Roca, em 1880, 10 governos federais consecutivos enfatizaram políticas econômicas liberais. A onda maciça de imigração europeia que se seguiu, menor apenas que a dos Estados Unidos, levou a uma quase reinvenção da sociedade e da economia argentina, que em 1908, haviam colocado o país como a 7ª nação mais próspera do mundo. Impulsionada por esta onda de imigração e mortalidade decrescente, a população argentina cresceu 5 vezes, e a economia 15 vezes, de 1870 a 1910. As exportações argentinas de trigo passaram de 100 mil para 2.500.000 toneladas por ano, enquanto as exportações de carne congelada aumentaram de 25 mil para 365 mil toneladas por ano, colocando a Argentina como um dos 5 maiores exportadores mundiais. Sua rede ferroviária aumentou de 503 quilômetros para 31.104 quilômetros. Aprimorada por um novo sistema de ensino público obrigatório, livre e secular, a alfabetização disparou de 22% para 65%, um nível mais alto do que a maioria das nações latino-americanas atingiria até 50 anos mais tarde. Além disso, o PIB nominal do país cresceu tão rápido que, apesar do enorme fluxo de imigração, a renda per capita entre 1862 e 1920 passou de 67% da dos países desenvolvidos para 100%. Em 1865, a Argentina já era uma das 25 nações mais ricas, e em 1908, ultrapassou a Dinamarca, o Canadá e os Países Baixos para chegar ao 7º lugar. Atrás da Suíça, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e Bélgica, o rendimento per capita da Argentina era 70% superior ao da Itália, 90% superior ao da Espanha, 180% superior ao do Japão e 400% superior ao do Brasil. Apesar dessas realizações singulares, o país demorou a cumprir seus objetivos originais de industrialização, depois do forte desenvolvimento de indústrias locais na década de 1920. Uma parte significativa do setor manufatureiro continuou a ser intensivo em mão de obra na década de 1930. Em 1912, o presidente Roque Sáenz Peña promulgou o sufrágio universal masculino e secreto, o que permitiu que Hipólito Yrigoyen, líder da União Cívica Radical, ganhasse a eleição de 1916. Ele promulgou reformas sociais e econômicas e ampliou a assistência aos agricultores familiares e às pequenas empresas. A Argentina permaneceu neutra durante a Primeira Guerra Mundial.
A segunda administração de Irigoyen enfrentou uma crise econômica, influenciada pela Grande Depressão. Década infame. Em 1930, Irigoyen foi expulso do poder pelos militares, liderados por José Félix Ouriboru. Embora a Argentina tenha permanecido entre os 15 países mais ricos até meados do século. Este golpe de Estado marca o início de um declínio econômico e social constante, que empurrou o país de volta ao subdesenvolvimento. Ouriboru governou por 2 anos. Então, Agustín Pedro Justo foi eleito em uma eleição fraudulenta e assinou um tratado controverso com o Reino Unido. A Argentina permaneceu neutra durante a Segunda Guerra Mundial, uma decisão que teve pleno apoio britânico. Mas foi rejeitada pelos Estados Unidos, após o ataque a Pearl Harbor. Um novo golpe militar derrubou o governo, e a Argentina declarou guerra às potências do eixo um mês antes do final da Segunda Guerra Mundial na Europa. O ministro do Bem-Estar, Juan Domingo Perón, foi despedido e preso por causa de sua alta popularidade entre os trabalhadores. Sua libertação foi forçada por uma demonstração popular maciça, o que o levou a ganhar a eleição de 1946. Peronismo. Perón criou um movimento político conhecido como peronismo. Ele nacionalizou indústrias e serviços estratégicos, melhorou os salários e as condições de trabalho, pagou toda a dívida externa e conseguiu quase o pleno emprego. A economia, no entanto, começou a declinar em 1950. Por causa do excesso de despesas, sua esposa altamente popular, Eva Perón, tinha um papel político central. Ela incentivou o Congresso a decretar o sufrágio universal das mulheres em 1947 e desenvolveu uma assistência social sem precedentes aos setores mais vulneráveis da sociedade. No entanto, devido ao seu estado de saúde, não pôde concorrer à vice-presidência em 1951. Ocasião em que Perón foi reeleito com uma votação maior do que em 1946. E ela morreu de câncer no ano seguinte, enfraquecendo o governo. Em 1955, a Marinha Argentina bombardeou a Praça de Maio numa tentativa de matar o presidente. Poucos meses depois, durante o auto-chamado golpe da Revolução Libertadora, ele renunciou e entrou em exílio na Espanha. O novo chefe de Estado, Pedro Eugênio Aramburu, prescreveu o peronismo e proibiu todas as suas manifestações. No entanto, os peronistas se mantiveram subterrâneos. Arturo Frondizi ganhou as eleições seguintes em 1958. Ele incentivou o investimento para alcançar a autossuficiência energética e industrial, reverteu um déficit comercial crônico e acabou com a proibição ao peronismo. Contudo, seus esforços em manter boas relações com peronistas e militares lhe trouxe a rejeição de ambos os grupos, e um novo golpe de Estado tirou do poder em 1962. Mas o chefe do Senado, José Maria Guido, reagiu rapidamente e aplicou a legislação contra o vácuo contra o poder, tornando-se presidente. As eleições foram revogadas e o peronismo proscrito novamente. Arturo Illia foi eleito em 1963 e levou a um aumento geral da prosperidade. No entanto, suas tentativas de legalizar o peronismo resultaram em sua deposição em 1966, por meio de um golpe de Estado liderado por Juan Carlos Onganía. Conhecido como Revolução Argentina, que estabeleceu um novo governo militar que procurou governar indefinidamente. Onganía foi afastado da presidência em 1970. Em 1971, o general Alejandro Lanusse negocia a volta de Perón para a Argentina. Perón é eleito presidente em 1973, mas falece no ano seguinte, sendo sucedido pela sua viúva e vice-presidenta, Isabelita Perón. Regime militar. O país se encontrou num caos político durante o governo de Isabelita.
Grupos extremistas realizavam sequestros e assassinatos, levando a sociedade a um terror poucas vezes visto no país. Nesta situação, em março de 1976, um golpe de Estado derruba a presidenta e o líder da junta militar. O general Jorge Rafael Videla assume a presidência, assim iniciando a ditadura militar argentina, autodenominada pelos militares de Processo de Reorganização Nacional, que se caracterizou por acentuada repressão. Assim como os outros países do Cone Sul, o governo argentino integrou a Operação Condor. A administração de Videla foi marcada por violações sistemáticas aos direitos humanos, com constantes perseguições, torturas e execuções de presos políticos, além de conflitos fronteiriços com Chile, que estiveram próximas de um conflito armado, matéria diplomaticamente mediada por João Paulo II. Bebês filhos de opositores da ditadura eram sequestrados e dados a famílias apoiadoras do regime, o que ocasionou o surgimento de grupos que lutam pela descoberta das crianças sequestradas, como as Mães da Praça de Maio e as Avós da Praça de Maio. Houve também desmantelamento dos sindicatos e polarização na divisão de classes sociais. A economia do país, porém, cresceu, tornando-se mais competitiva e moderna, adaptando-se às correntes mundiais. Houve também um grande incremento nas obras públicas. Videla é substituído em 1981 por Roberto Viola, que promete diálogo com a oposição, mas é deposto no mesmo ano pelo general Leopoldo Galtieri. Buscando apoio popular, em 1982 a Argentina invade as Ilhas Malvinas, território ultramarino britânico reivindicado pelo país sul-americano, assim iniciando a Guerra das Malvinas. O absoluto fracasso das tropas argentinas e a morte de aproximadamente 600 jovens soldados levaram à renúncia de Galtieri, que é substituído por Reinaldo Bione, que negocia a volta dos civis ao poder. Desse modo, a guerra foi o golpe significativo à ditadura militar argentina. Período contemporâneo. Em 10 de dezembro de 1983, Raul Alfonsín, eleito naquele mesmo ano, toma posse como presidente, assinalando o retorno da democracia à Argentina. Logo após uma comissão, descobriu que cerca de 10.000 argentinos foram mortos durante a ditadura militar. Alfonsín ordenou a prisão de altos comandantes militares, mas revoltas militares forçaram o presidente a anistiar comandantes subalternos. Além disso, nessa época a hiperinflação se torna um grande problema, provocando saques e quebra-quebras. Em 1989, Carlos Menem é eleito presidente e toma posse, com uma inflação de 5.000%. Seu governo foi marcado por medidas de combate à inflação e uma orientação econômica neoliberal. Em 1991, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, torna o peso argentino paritário ao dólar estadunidense, congelando a inflação, e a Argentina funda o Mercosul, junto com o Brasil, Uruguai e Paraguai. No ano seguinte, a estatal petrolífera e o sistema energético são privatizados. Em 1994, Menem é reeleito. As medidas econômicas adotadas mostraram-se insustentáveis, pois ao longo dessa gestão houve uma escalada do desemprego e uma prolongada recessão. Em 1999, Fernando de la Rúa, de uma aliança oposicionista que incluía um CR, é eleito e assume o poder, em meio a um país em recessão, com exportações afetadas devido à desvalorização do real, moeda do Brasil, um dos principais parceiros comerciais da Argentina. A coalizão governista desenvolveu fendas, e o retorno de Cavallo ao Ministério da Economia foi interpretado como um movimento de crise dos especuladores. A decisão de Cavallo falhou e acabou por ser forçado a tomar medidas para pôr fim a uma onda de fuga de capitais, e para conter a crise da dívida iminente. Em 2000, o governo congela gastos públicos e reduz benefícios previdenciários, e também solicita e recebe auxílio do Fundo Monetário Internacional. A situação se agrava, e a Argentina enfrentou uma muito grave crise econômica e política. Em julho de 2001, boatos de desvalorização do peso provocam uma corrida aos bancos. O governo reage,
e em dezembro, limita a retirada mensal por pessoa a $1.000, no que ficou conhecido como Corralito. Com isso, protestos cada vez maiores tomam conta das ruas do país, e se transformam em tumultos, com os conflitos com a polícia que resultaram em várias mortes. No final do mês de dezembro, de la Rua renuncia e foge. 3 presidentes seguiram em rápida sucessão, durante 2 semanas, até o peronista de centro-esquerda, Eduardo Duhalde, ser escolhido presidente interino pelo Congresso argentino em 2 de janeiro de 2002. A Argentina decreta moratória de sua dívida externa e a paridade peso-dólar é abandonada, causando uma maior desvalorização do peso e um aumento da inflação. Duhalde também teve que lidar com uma crise financeira e socioeconômica, com uma taxa de desemprego de 25% no fim de 2002, e com o menor salário real em 60 anos. A crise acentuou a desconfiança do povo nos políticos e nas instituições. Depois de um ano abalado por protestos, a economia começou a se estabilizar no final de 2002, e o Corralito foi suspenso em dezembro. Beneficiando-se de uma taxa de câmbio desvalorizada, o governo implementou novas políticas com base em reindustrialização e substituição de importações, e as exportações aumentaram e começaram a ter consistentes superávites comerciais e fiscais. O governador da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner, um peronista social-democrata, foi eleito presidente em maio de 2003. Durante a gestão de Kirchner, de 2003 a 2007, a Argentina reestruturou sua dívida em falta com um grande desconto de 66% na maioria dos títulos, pagou a dívida com o FMI, renegociou contratos com concessionárias e nacionalizou algumas empresas anteriormente privatizadas. Kirchner e seus economistas, nomeadamente Roberto Lavagna, também prosseguiram com uma política de rendimentos e vigoroso investimento em obras públicas. A economia volta a crescer. Em 2007, a esposa de Néstor, Cristina Kirchner, é eleita e toma posse, se tornando a primeira mulher escolhida democraticamente para a presidência. Em resultado polêmico, Fabiana Rioes, uma candidata de centro-esquerda na província de Tierra del Fuego, tornou-se a primeira mulher na história argentina a ser eleita governadora. A presidenta Kirchner, apesar de ter grande maioria no Congresso, viu um controverso plano para o aumento dos impostos às exportações agrícolas, derrotado pelo surpreendente voto do vice-presidente Júlio Cobos. Após grandes protestos e bloqueios agrários de março a julho de 2008, a crise financeira global iniciada em 2008 fez com que Cristina intensificasse a política de seu marido de intervenção estatal em setores conturbados da economia. A pausa no crescimento econômico e erros políticos fizeram com que o kirchnerismo e seus aliados perdessem a maioria absoluta no Congresso nas eleições de 2009. Cristina Kirchner foi reeleita em 2011, com mais de 53% dos votos. O melhor desempenho de um candidato desde a redemocratização argentina, sendo a primeira mulher reeleita presidente na América Latina. Em novembro de 2015, Maurício Macri foi eleito presidente do país, pondo fim a 12 anos de kirchnerismo. O governo Macri, de 2015 a 2019, seguiu uma orientação econômica neoliberal e foi marcado pela disparada da inflação, corte de subsídios e concessão de ajuda ao FMI. Em 2019, é eleito e empossado o kirchnerista Alberto Fernandes, ex-chefe de gabinete da presidência, tendo como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. A inflação continua em alta e a Argentina passa pela pior crise desde 2001. O governo teve como grandes desafios econômicos a renegociação e adiamento da dívida externa e a pandemia de Covid-19. O economista Javier Milei foi eleito presidente da Argentina neste domingo, dia 19 de novembro de 2023. O libertário virou o jogo contra Sérgio Massa, seu oponente, após ficar em segundo lugar no primeiro turno. Em 10 de dezembro, ele assume a Casa Rosada, que estará sob seu comando por 4 anos.